se abalam, mas permanecem para sempre. Olá, meu querido e amado irmão em Cristo, bem-vindo a este 24º domingo após Pentecostes, o culto ao Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste culto de hoje, nós queremos falar um pouquinho mais sobre a produtividade do cristão. Convido você para que aí da sua casa, da onde você estiver nos assistindo, tenha este momento de louvor junto ao nosso Deus, junto conosco, Congregação Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Que Deus abençoe o nosso culto. Amém. Nós vamos cantar agora o primeiro hino. Querido e amado irmão, convido a você que mesmo aí da sua casa, se você tiver condições neste momento de se colocar em pé, que possa o fazer para que nós façamos a invocação. Amado Deus, aqui estamos para iniciar mais um culto em Tua honra e louvor. Em nome do Santo e Triuno Deus, estamos reunidos como família na fé, para engrandecer, bendizer e adorar o Senhor de nossas vidas. Por isso, nós iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, sabendo da grande culpa que nós temos pelos nossos pecados e sabendo que nós nada somos sem o nosso bom Deus, nós queremos neste momento confessar os nossos pecados a Ele e pedir humildemente que Deus nos dê o seu maravilhoso perdão. Misericordioso Deus, assim como estamos, nós viemos diante de Ti para pedir que nos perdoe todos os nossos pecados que temos cometido até este presente momento. Tu conheces o nosso íntimo e Tu sabes de que forma nós erramos. Tu sabes como nós falhamos contigo em pensamentos, palavras e ações. Perdoa-nos, Senhor, pois não temos nada para Te oferecer. Olha para nós através dos méritos de Jesus, pois é nele que confiamos e entregamos toda a nossa vida a Ti. Em nome do nosso Salvador, que nós Te pedimos. Amém. Diante dessa confissão e pela ordem de Cristo Jesus, eu, ministro do Santo Evangelho chamado e ordenado, eu Te anuncio a graça de Deus.
Perdoados estão todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, o Senhor é contigo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje, nós encontramos no Salmo de número 90, dos versículos 1 a 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Senhor. Amém. Jesus é o guia muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos, Ele é o bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita, que não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita, que não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele o seu querer. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Neste caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. A leitura do Antigo Testamento está registrada em Sofonias, capítulo 1, versículo 7 até 16, onde lemos: Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos da sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício, que já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que adoram como os pagãos. Adoram os seus deuses e aqueles que enchem o templo dos seus deuses com presentes que ajuntaram por meio do roubo e violência. Naquele dia havia grito de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e os montes se ouvirem gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados
e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uva, mas não beberão o vinho. O dia grande do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de tornetas e de gritos de batalha, de soldados atacando cidades, cercando de muralhas e protegidas de altos torres de vigia. A epístola se encontra em Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 1 a 11, onde lemos: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da calada noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso nós vamos ficar dormindo por outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem de noite, e os que bebem é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como a couraça da nossa esperança e salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, também se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje nós encontramos em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30, onde a palavra de Deus nos diz assim: Jesus continuou: O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100, então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: O Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: O Senhor me deu 200 moedas? Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei.
Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele, e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, palavras do nosso Senhor. Amém. Nós vamos também confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos, Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele via jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ao trabalho de homens na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia quem vem da noite, não há mais vida. Mãos ao trabalho cegas, sem nunca esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo a Deus nos consagrar. Eia quem vem na noite, não há mais vida. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que é tempo agora de servir na luz, e do vigor da vida a Cristo devotar. Eia quem vem na noite, não há mais vida. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo, o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vem na noite, vamos descansar. Queridos irmãos em Cristo, a lição básica da parábola das moedas que vimos no culto de hoje é a produtividade. Na vida do cristão, a produtividade está ligada a uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de transformação de atitude através de um sincero arrependimento dos pecados cometidos. E também uma vida de virtudes para o testemunho cristão. E para que haja produtividade na vida do cristão, tudo depende do tipo de relação que o servo tem com o seu Senhor.
Na parábola de hoje, os 2 primeiros servos eles tinham uma relação de amor e confiança com o seu senhor. O senhor acreditava neles e eles o amavam, respeitavam e admiravam. Então, quando o senhor foi embora, eles trabalharam com as moedas que o senhor lhes deixou. E quando o senhor voltou, eles tinham o dobro, como fruto do trabalho que resultou das suas mãos. Mas essa produtividade destes 2 servos só foi boa por quê? Porque ela estava ligada ao tipo de relacionamento que os 2 tinham com o seu senhor. Já o caso do terceiro servo é completamente diferente. O terceiro servo, ele se mostra alguém que está cheio de amargura, alguém que está cheio de ressentimento. Talvez a gente pode perceber até um certo ódio disfarçado. Ele era um servo, ele servia, ele trabalhava para o Senhor, mas no fundo ele não gostava nem um pouco do seu Senhor. E isso fica evidente para nós lá nos versículos 24 e 25, quando lemos: aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Eu fiquei com medo e por isso eu escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Um servo sem confiança e amor no seu senhor. Um servo assim nunca poderá ser um servo produtivo. A primeira coisa que um servo precisa para produzir é se sentir amado, se sentir compreendido, se sentir aceito. O fruto do sentimento maravilhoso de se sentir aceito sempre será produtividade. Então esta parábola, na verdade, ela fala sobre o tipo de relacionamento que Deus deseja ter com os seus filhos. Às vezes, algumas pessoas pensam que, sei lá, por estarem unidas nominalmente a uma igreja, por ter o seu nome no hall de membros, que isso já os torna bons cristãos. No entanto, essas pessoas nunca descobrem o verdadeiro cerne do cristianismo. São pessoas que às vezes podem até passar a vida toda frequentando uma igreja, mas de fato nunca experimentam a alegria da vida cristã. E para refletirmos um pouquinho mais nisso, eu quero convidar você para que volte comigo lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva. Deus não os criou para serem robôs, Deus não os criou para serem aqueles que são comandados a obedecer coisas programadas. Deus os criou para que eles fossem seus filhos. Deus não quer escravos, Deus quer filhos. Seres humanos realizados, valorizados, amados, compreendidos. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que o relacionamento que Deus teve com Adão e Eva sempre foi um relacionamento de pai com os seus filhos. Todos os dias Deus chegava no jardim e Adão e Eva se jogavam aos braços do seu pai. Havia uma comunhão íntima de confiança, de amor, de companheirismo. Adão e Eva amavam e confiavam neste Senhor. O problema só surgiu quando o ser humano tentou ele mesmo se fazer o Deus da sua própria vida, quando ele usou mal a liberdade que Deus havia lhes dado. E o grande amor de Deus era vivido por meio dessa liberdade. Porque Deus nunca poderia dizer eu amo meu filho se não tivesse criado a cada um de nós sem liberdade. A expressão do seu grande amor é a liberdade. Liberdade que o ser humano tem para fazer o bem ou para fazer o mal. Tem muita gente que me pergunta, mas pastor, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus acabou colocando então lá no Jardim do Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus deu a possibilidade de existir o mal? E a resposta é muito simples. Se Deus, quando criou o mundo, não tivesse colocado diante do ser humano a possibilidade da escolha, o ser humano não seria de fato livre. O ser humano seria ainda um escravo. Do bem, sim, mas escravo. O ser humano seria bom unicamente porque não existiria a possibilidade de ser mal. E foi por isso que Deus não interferiu. Foi por isso que Deus deu ao homem o direito de escolher. Foi por isso que Deus quis que nós continuássemos sendo livres. Mas nessa liberdade, quando o ser humano acaba então a usando o mal, o texto bíblico nos diz:
Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. E o que eles fizeram? Eles se esconderam dele no meio das árvores. Então aí veio a grande pergunta que a gente vê no versículo seguinte. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E desde aquele dia, desde aquela pergunta de Deus, a grande pergunta para cada um de nós é a mesma. João, onde você está? Maria, onde você está? Pastor Fabiano, onde você está? Ciclano, Beltrano, fulano, aonde você está? E a resposta que nós damos para Deus também é a mesma. Escondido atrás de uma árvore com vergonha, arruinado, quebrado por dentro, sentindo culpa e atormentado pela nossa consciência. O ser humano sabe que pecou e ele diz: Senhor, eu tive medo e me escondi. Meu amado irmão, num cristianismo sadio não pode haver lugar para medo. Antes da entrada do pecado não existia medo. Deus, ele nunca desejou que no relacionamento com ele existisse a palavra medo. O medo é um fruto do pecado. O que acontece nos nossos dias, porém, é que em nome de Deus e em nome de algumas religiões, existem muitos líderes religiosos que criaram a religião do medo. Eles ensinam a temer a Deus, ensinam a ver Deus como, talvez as crianças veem às vezes nas historinhas, aquele Deus barbudo, forte, sentado no seu trono com um cajado na mão. Porém, na religião do medo, este Deus lá está olhando para a terra com o único objetivo de ver quem desobedeceu, quem se comportou mal, para poder castigá-lo. Desde muito pequenos, várias crianças crescem com esse conceito. Se eu for bom, Deus vai me amar. Se eu não for bom, Deus não me ama. E as pessoas crescem pensando assim. Algumas semanas atrás, nós vimos na mensagem da Reforma Luterana que Martinho Lutero pensava assim. Martinho Lutero tinha essa compreensão até que ele encontrou a graça de Deus em Romanos 1,17. O justo viverá por fé. Uma verdade que também é destacada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E ela não vem de vocês, mas ela é um presente dado por Deus. A salvação nunca vai ser um resultado de um esforço da sua parte. Portanto, nunca se orgulhe por ter fé. E infelizmente, ainda hoje, 503 anos depois de Lutero afixar aquelas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ainda existem muitas pessoas que seguem a religião do medo e da culpa. Infelizmente, existem os que creem nisso, os que seguem isso. Tem pessoas que um dia saem de casa, acabam tendo um acidente com o seu carro e a primeira coisa que pensa é: o que está acontecendo de errado na minha vida? Uma outra pessoa tem alguém da família que fica doente e a primeira coisa que pensa é: que pecado terrível eu cometi para que a doença atingisse a minha família? Alguém outro perde o seu emprego e a primeira coisa que vem à sua cabeça é: Deus só pode estar me castigando porque eu fiz isso ou aquilo, ou deixei de fazer isso ou aquele outro. Se você é um cristão que pensa dessa forma, cuidado, porque tudo isso são mentiras plantadas por Satanás em nossos corações e mentes. Não esqueçam que o nosso inimigo é terrível. E quando algumas provações chegam à nossa vida, quando surgem momentos difíceis, imediatamente o diabo quer fazer com que nós nos lembremos de todas as coisas erradas do nosso passado. O diabo quer nos tentar a ponto de que a gente chegue à conclusão de que eu não presto, eu sofro porque Deus está me castigando, eu não sou digno de orar a Deus porque Ele jamais vai ouvir a minha oração. O diabo quer que você diga: Deus não me ama. Essa é a religião do medo. E a religião do medo é a pior coisa que pode acontecer na vida. Sabem por quê? Porque o diabo ele vai fazer de tudo para levar você para uma vida de pecado e de miséria. O diabo nunca vai querer que você seja produtivo no reino de Deus. E para você não produzir, o diabo tem que te afastar de Deus.
E se ainda assim o diabo não conseguir te manter nesse erro, talvez ele permita que você volte para Deus. Mas ele vai permitir que você volte para Deus pelos motivos errados. Ele vai querer que você se aproxime de Deus por medo. E se você se aproximar de Deus por medo, o seu cristianismo nunca vai ser verdadeiro. Por medo, se unir a uma igreja, ser batizado, tentar cumprir tudo o que Deus pede, não é o correto. Por medo, para não sofrer os castigos de Deus, para não receber maldição, ou então para que tudo vá bem na vida terrena, não é uma solução. Somente quando chegar o momento da tribulação, da provação, das dificuldades é que você então vai perceber que o amor e a confiança no seu Senhor são a base de um relacionamento gracioso com Deus. E essa sim é a verdade. Isto sim é o certo. Isto sim é a solução. Aquele terceiro servo da parábola, ele demonstrou que ele estava muito firme na religião do medo. Ele tinha medo do seu Senhor. Ele pensava que seria um servo que iria sofrer consequências terríveis caso perdesse as moedas que lhe foram confiadas. Ele não estava consciente do conceito errado que ele tinha do seu Senhor. E as acusações que saíram da sua boca, os sentimentos frustrantes que seu coração demonstraram, quando chegou o momento de ajustar as contas com o seu Senhor, quando ele viu que aquele primeiro servo recebeu 500 devolveu 1.000 moedas, o que recebeu 200 devolveu 400 moedas, e ele que recebeu 100, ele não tinha mais nada para entregar ao seu Senhor. Foi nesse momento que ele conseguiu então se confrontar com a dura realidade. Eu não amo meu Senhor. Ele não amava o seu Senhor. Ele tinha um monte de acusações, mas ele nunca serviu a este Senhor por amor e por prazer. Na opinião dele, daquele servo, o Senhor era injusto, porque ele colhia o que não havia plantado, cobrava o que não havia semeado. E assim, aquele servo mostra que Satanás conseguiu prendê-lo na religião do medo. A religião do medo tomou conta das suas atitudes. Fiquei com medo e por isso eu escondi o dinheiro na terra. E a pergunta que eu faço para você, meu amado irmão, é: qual é o tipo de cristianismo que você pratica? Qual que é a sua relação com o seu Senhor? Você tem medo de Deus ou você é atraído por Deus por meio do seu maravilhoso amor? Ser cristão é ter uma relação de amor com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai fazer coisas para ser amado por Deus. Primeiro você tem que entender que você já é amado por Deus. E pelo fato de ser amado por Deus, você vai servir no seu reino com muito amor e com muita alegria. E a produtividade da vida cristã vai depender do tipo de relacionamento que você deseja ter com o seu Salvador. Por isso, meu querido e amado irmão, o ensino dessa mensagem de hoje é para afirmar em nossas mentes e corações que nós só seremos produtivos no reino de Deus se tivermos a relação certa com Deus. Essa parábola que Cristo nos contou hoje, ela é fantástica, ela é sensacional. É uma mensagem maravilhosa para a nossa vida. E nessa mensagem de hoje, Deus está nos ensinando o grande e gracioso amor salvador que nós temos nele, o nosso Senhor, que nos chama a servir a Ele da melhor forma que pudermos, que nos ensina o grande e gracioso amor salvador que nós temos através da obra perfeita de Cristo Jesus na cruz. E é através disso que nós queremos multiplicar dons, talentos, moedas, a palavra do Senhor. Nós queremos fazer com que Cristo seja conhecido por mais e mais pessoas. E que assim, o nosso bom e eterno Deus, o nosso Senhor, Ele nos ajude e nos guarde, para que sejamos sempre muito produtivos em seu reino. Em nome de nosso Salvador Cristo Jesus, o nosso Deus de amor, o nosso Senhor. Amém. Amado irmão em Cristo, neste momento nós queremos lembrar a oportunidade que você cristão tem de ofertar para o reino de Deus. Nós temos neste momento do culto, aquele momento onde, se nós estivéssemos presencialmente, viríamos aqui para trazer a nossa oferta de gratidão até o altar do Senhor.
Você que está em casa, não tem a oportunidade de trazer fisicamente a sua oferta de gratidão ao Senhor, você também pode fazer a sua oferta através de um depósito bancário, através de uma transferência. Assim você estará contribuindo para o crescimento do reino de Deus e cumprindo com a sua responsabilidade de cristão. Que Deus abençoe o seu ofertar, o ofertar de toda a nossa igreja, e que assim possamos também trabalhar para o crescimento do nosso reino. Que Deus assim abençoe o reino dele entre nós. Amém. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Contemplai o céu e nele a luz, mais forte brilha a glória de Jesus. Seu amor imenso ergueu-nos para o Pai, e quando desgarrado em meu pecado ainda cai. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Tomai a vossa parte na missão, pois Deus mandou pregar a todo irmão, por todos os caminhos, cidades e nações, e em lugar de trevas haja luz nos corações. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. E assim serva sempre ao Senhor, do Espírito da graça e do amor, tornar-vos instrumentos da sua pregação, e daremos lazer e sempre um exemplar cristão. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinas multiplicadas. Todo-Poderoso Deus, amado Pai Celestial, perante o Teu altar nós nos unimos agora como família da fé e oramos a Ti, Senhor, pedindo que nos conceda graciosamente a Tua grande graça para sermos sempre libertados de toda obra de Satanás, toda a escuridão que o pecado nos traz, tudo aquilo que nos afasta de sermos produtivos em Teu reino, Senhor. Que Tu possa nos revestir com a armadura da luz do Evangelho enquanto estamos aqui neste mundo, para que Teu Filho Jesus Cristo possa habitar ricamente em nossos corações e assim termos o relacionamento correto contigo, amado Pai. Nós queremos pedir, Senhor, que pela graça de Teu Santo Espírito, continues derramando o Teu grande amor no coração do Teu povo fiel. Concede-nos, Senhor, que estejamos sempre dispostos a servir no Teu reino como servos que multiplicaram as moedas, como aqueles que Te amam, que Te adoram, que Te louvam, que sabem que Tu és um grande Deus e que Tu estás disposto sempre a nos abençoar. Assim, Senhor, temos a certeza de que queremos servir em Teu santo reino com alegria. Guarde-nos nessa certeza, guarde-nos nessa verdade, Senhor. Amado Deus, nós queremos pedir também que, apesar dos nossos muitos pecados, nós possamos sempre de novo nos achegar perante o Teu altar e reconhecer o quão pecadores nós somos. Não queremos sentir medo de Ti, Senhor. Não queremos nos aproximar de Ti por causa do medo, por causa da angústia que nos cerca.
mas queremos chegar a Ti para receber graça, amor e perdão, que é aquilo que Tu tens a nos oferecer em abundância. Amado Senhor, nós como Congregação Bom Jesus queremos orar para que o Senhor continue abençoando nossa congregação, abençoe nossa liderança, abençoe todas as pessoas que trabalham para a administração desta congregação, abençoe os pastores, abençoe a cada família, Senhor, que todas elas unidas formam uma grande família da fé da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus, aqui de Sorriso, para que assim, unidos, cada vez mais de mãos dadas, possamos trabalhar para que o Teu reino entre nós progrida, para nós, entre nós e através de nós, Senhor. Amado Deus, nós oramos pela nossa diretoria nacional da Igreja, oramos pelo nosso Distrito Norte Mato-Grossense, oramos pelos departamentos auxiliares dessa Igreja, oramos por todas aquelas pessoas que necessitam do Teu carinho, cuidado e amor. Sabemos, ó Deus, quantas pessoas têm motivos para agradecer de forma especial nessa oração e também pessoas que têm pedidos, necessidades especiais a Te trazer também neste momento. Tu conheces o coração de cada um e pedimos que possa atender a essas orações conforme o Teu santo querer. E assim, amado Deus, que tudo mais Tu possa nos conceder através da oração que Teu Filho Cristo Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos agradecer ao Senhor e falar com Ele em oração. Ó Deus Pai, fonte de toda bondade, que em amor enviaste Teu único Filho para se tornar homem. Graças nós Te damos que, por intermédio de Teu Filho, nos deste perdão e paz através da pregação de Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu nos guies pelo Teu Espírito Santo para sermos cada vez mais produtivos em Teu santo reino. Que assim o Senhor nos dê essa graça, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, que veio ao mundo para salvar a todos nós pecadores. Assim nós Te rendemos graças, Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amado irmão, nós teremos agora os avisos que acontecem das atividades na congregação agora na próxima semana. Nós queremos lembrar que na terça-feira, às 19h30, nós temos mais um programa Ecos da Palavra. Na quarta-feira, às 14h, nós temos um encontro do Departamento de Servas da nossa congregação. Na quinta-feira, às 19h, nós temos mais um encontro com o pessoal que está fazendo a profissão de fé. Nós temos no sábado, às 19h30, o nosso Departamento de Jovens, que se encontra aqui na igreja. E o nosso próximo culto, domingo, às 8h da manhã. Lembrando a todos que será um culto com assembleia. Então nós convidamos a todos aqueles que puderem estar no culto presencial que assim o façam. E que assim o Senhor possa abençoar a sua semana, que assim o Senhor possa guiar os seus dias, que assim o Senhor possa fazer de você, cristão, alguém produtivo em seu reino, alguém que multiplica as moedas e talentos que o Senhor concede em seu viver. Que Deus assim o guarde e o abençoe. Uma excelente semana. Nós finalizamos o culto cantando o último hino. Graças, Pai, a Ti.